Este é Zé da História, personagem do Grupo Passarim que conta para as crianças as histórias de Elias José, escritor radicado em Guaxupé, autor de mais de 150 livros que são do conhecimento das crianças. Elias José é um moço que fez um monte de livros. Elias José é uma pessoa que fez muitos livros, escreveu muitas histórias. No espetáculo, Zé da História tem uma mala vermelha encantada que tem os livros do Elias José. Então a gente queria priorizar isso, né? Deixar para as crianças que na mala tinha todo aquele universo do Elias José, que é fantástico, né? As histórias são encantadoras. O livro Fantasia do Olhar tem diversos contos. Um deles é o Tamanduá e as Formigas. As crianças acompanham com atenção e a imaginação delas transforma a garrafa de plástico num tamanduá e outros objetos nos demais personagens da história. Como que eles representaram o tamanduá? Com uma garrafa, com um palito. Isso era o tamanduá. Uhum. Eu também percebi que eles usaram lixos, as garrafas. E na hora que eu li, que eu comecei a brincar com os personagens, eu achei que podia brincar um pouquinho com as vozes, né? Que a criançada gosta de ver isso, né? Enfatizar um pouquinho na voz do tamanduá, o passarinho que é muito barulhento, que as crianças adoram e têm pavor, né? Foi uma criação coletiva de uma história. E dentro dessa grande história a gente conta várias histórias que são de autoria do Elias José. E estimula a criatividade das crianças. Quando elas vêm ao teatro e vê a apresentação, elas veem o que elas estão jogando fora em casa, que elas podem usar. Ajuda até para o futuro delas. Os contadores de histórias são os guardiões dos livros de Elias José. Esta é a personagem Era Uma Vez. Esta é chamada de Final Feliz. Nomes ideais para quem contam as histórias de princesas e outros personagens encantados. Quando a gente faz um personagem de ator, realmente a gente vive as emoções daquele personagem, as tristezas, as alegrias. Isso é uma técnica que a gente puxa para poder passar a intenção correta do ator em cena. Já o contador de histórias, ele pode até contar em primeira pessoa uma história, mas ele está narrando. Então a diferença entre o contador de histórias e o ator, lógico que isso tudo se mescla, né? Se mistura, mas a grande diferença é essa. As crianças da plateia têm idades entre 6 e 11 anos. São todos alunos do SESI de Guaxupé. E mesmo que algumas delas ainda estejam aprendendo a ler agora, através da contação de histórias, já vão criando interesse pelos livros. Então é uma sementinha que a gente planta do gosto pela leitura, porque para a gente contar essa história a gente teve que ler o livro. Então a gente mostra isso e fazer com que eles despertem isso. É muito bom porque a gente incentiva a leitura para as crianças, né? Que estão começando agora a ler, a escrever, de uma maneira divertida, que não precisa só sentar e ler um livro. A gente pode brincar com isso, estimula a imaginação. Dá vontade de pegar aquele livro e também ler, pedir emprestado.